Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula da Agenda 2 do curso Técnico em Guia de Turismo, módulo 1. Hoje, continuando a nossa questão sobre fundamentos do turismo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a temática dos tipos e formas de turismo, que são elementos importantes no entendimento do guia sobre a questão da organização das viagens. Isso tem muito a ver, vai falar muito sobre a questão da organização da viagem no local, na organização da viagem em relação às empresas turísticas, e também a questão de como o turista organiza a sua viagem. Se tem alguém intermediando, se ele fez tudo por conta própria. Então, os tipos e formas de turismo têm muito a ver com isso, tá? Eu sei que às vezes esse assunto teórico pode parecer meio assim, nossa, mas é teoria e tal, mas é um assunto que acaba se conectando com outros assuntos do curso. Então é importante vocês compreenderem os termos que nós vamos ver hoje, que nós vamos falar, principalmente a questão de turismo emissivo e turismo receptivo, que é algo que afeta muito o trabalho do guia, tá? Nós temos inclusive os guias que fazem o trabalho com as agências de turismo emissivo e os que fazem o trabalho com as agências de turismo receptivo, no acolhimento do turista. Tá? Então é importante vocês verem isso, nós vamos falar mais sobre isso no vídeo de hoje, era que a gente já falando nos slides, tá bom? Vamos lá então começar a nossa aula, vamos para o primeiro slide. Muito bem, então, pessoal, nesse primeiro slide, nós vamos abordar aí essa questão das formas do turismo enquanto o tipo de viagem. Então, nós podemos falar, por exemplo, no turismo doméstico e internacional. É meio óbvio? É meio óbvio, mas eu tenho que falar para vocês, tá? O turismo doméstico é aquele que é feito dentro do território nacional. É lógico que ele é o oposto do internacional, né? Então, o doméstico, gente, não tem uma limitação de espaço, tá? Ah, não, o turismo doméstico é até 100 quilômetros, é no município vizinho. Não, o turismo doméstico é aquele realizado dentro das fronteiras de um mesmo país. Então, eu estou no Brasil e vou viajar de São Paulo para Fortaleza. É turismo doméstico. Eu estou em São Paulo e vou viajar para Jundiaí, é turismo doméstico. Lembrem-se só que a gente tem que colocar nessa conta a questão do entorno habitual, né? Que é um tema da primeira aula, que é aquela questão assim, de a viagem de turismo é considerada quando é um lugar que a gente não viaja constantemente, que a gente não vai corriqueiramente, não vai a trabalho, tá? Então, viajei dentro do território nacional, turismo doméstico, fechou. E o turismo internacional, por óbvio, né, é a viagem que a gente faz para outro território, outra nação, outro país, quando a gente cruza a fronteira internacional. Ah, Vinícius, mas se eu viajar de São Paulo para Foz do Iguaçu e for em Ciudad del Leste, tá? Então você vai realizar na mesma viagem uma viagem doméstica de São Paulo até Foz do Iguaçu e uma viagem internacional a Ciudad del Leste. Ah, Vinícius, mas fica na fronteira Ciudad del Leste. Não interessa, é outro país, tá? A não ser que você seja um muambeiro, né? E aí você vai toda semana para a Ciudad del Leste fazer compra, né? Hoje em dia está meio embaixo essa questão por causa do preço do dólar, né? Mas assim, a não ser que você seja um mambeiro que você vá sempre para o mesmo lugar, então aí não vale, porque vai ser questão do entorno habitual, né? Mas se você foi fazer uma viagem de lazer a Foz do Iguaçu, visitou as cataratas do Iguaçu, inclusive foi no lado das cataratas do lado argentino, e foi fazer compras em Ciudad del Leste, é uma viagem internacional, você trocou de fronteira. Mas não interessa se é pertinho ou não. Se é cruzar um rio, você está em outra fronteira. É isso, mas você trocou de país, tá? Então, a viagem internacional não necessariamente te obriga a permanecer no país. Legal? Muito bem, próximo slide. Agora nós vamos falar sobre a questão de turismo emissivo e receptivo. Essa daqui requer um pouco mais de atenção. Não é difícil, mas requer um pouco mais de atenção. Por quê? Porque no caso do turismo, nós temos empresas turísticas que podem fazer o serviço de emissivo e empresas que podem fazer o serviço de receptivo, tá? Empresas da uma mesma linha, né, digamos assim. Então vamos esclarecer isso. O turismo emissivo é aquele que é praticado sempre com ações pensando em fazer com que o turista saia da sua cidade, do seu local de residência, para o destino turístico. Então, o turista que vai a uma agência de viagens comprar um pacote, o cara mora em Ribeirão Preto, ele vai na agência de viagens comprar um pacote para passar uma semana na costa do Sauípe, tá? Esse cara, a agência de turismo que está vendendo esse pacote está praticando um serviço emissivo. Então, ela é uma agência de turismo emissivo. Aqui entra aquela conversa do guia que eu falei para vocês na introdução. Né? O guia de turismo que for acompanhar esse serviço, que for acompanhar esse pacote, que vai sair com os turistas de Ribeirão para
a Costa do Sauípe, na Bahia, então esse camarada, esse guia aí, ele está fazendo um serviço de guiamento emissivo, tá? Não existe essa terminologia no mercado, mas ele está acompanhando um grupo, um trabalho emissivo, da agência de emissivo, tá? E o receptivo? O receptivo a gente conta dos serviços que já estão na localidade e que servem justamente para atender o turista a hora que ele chega no destino. Então, por exemplo, eu tenho um serviço de novo, o cara foi de Ribeirão para a Costa do Sauípe, ele vai chegar no aeroporto em Salvador. Aí em Salvador ele vai pegar um ônibus ou uma van para fazer o transfer do aeroporto para o hotel. Essa van ou esse ônibus pertence a uma empresa de transporte local que, portanto, está fazendo um serviço de receptivo. Ele está atendendo o turista no destino turístico, tá? Então a gente tem que sempre pensar assim: o emissivo é tudo que trata do trabalho junto ao turista para construir o turismo a partir do local de partida. E o emissivo são os serviços que são oferecidos na localidade. O hotel é considerado um serviço receptivo, tá? Para o guia de turista, de novo, o guia de turismo, de novo, é muito comum a gente falar em agências de turismo receptivo. Tem agências que são especializadas, inclusive elas atuam em conjunto com a de emissivo. Por quê? Elas coletam esse turista que chegou, esse grupo de turistas que chegou na localidade, e aí essa agência de receptivo vai fazer o quê? Justamente o transfer, vai fornecer um guia local para conduzir os turistas em passeios, se for o caso, na localidade, tá? Ele vai oferecer, então, esse serviço. Até às vezes é comum as agências de receptivo atuarem, por exemplo, em conjunto com hotéis, oferecendo pacotes de serviços à parte, né? Então a pessoa está no hotel e de repente ela vê que tem um folder lá de um passeio na região. E aí quem organiza isso é uma agência que só vende esse tipo de passeio na localidade, né, nos destinos próximos. Então essa agência é uma agência de receptivo, tá? E quem atua nela, evidente, é um guia de turismo. Muitas vezes, né, até comumente um guia de turismo regional, né, que está fazendo esse trabalho receptivo, tá? O legal do turismo receptivo, inclusive para guias, é que é possível trabalhar aí a questão do empreendedorismo. É possível um guia fazer um roteiro e ele vender por conta. Ele pode, sei lá, ir na praia e ficar caçando gente para vender um roteiro na região. Ah, de repente, é uma cidade que tem um centro histórico muito forte, o cara pode ficar no centro histórico com um folder dele falando: meu, quer fazer um passeio e tal, aqui pelos pontos turísticos históricos, a gente vai, né? Em alguns municípios isso é bem comum, às vezes é até meio inconveniente, assim, né? Uma vez eu fui para Olinda, em Olinda, na hora que você está chegando de carro perto da cidade, assim, aparece um zilhão de guias pulando quase na frente do carro. Justamente por quê? Porque eles estão vendendo o serviço deles. E aí, assim, não tem uma agência que intermedia esse serviço. O cara está vendendo e você vai pagar para ele o serviço, tá? É interessante, né? Mas precisa ser bem organizado para não ficar inconveniente. Formas de praticar o turismo, né? Então, o turismo organizado, desculpa, a foto é horrível, né? Essa do turismo organizado, mas foi a única que eu achei. É que os caras estão com camisetinha igual, assim, e tal, né? É muito comum agências que organizam essas viagens de pacotão que dão camisa pra galera, camisa da agência, né? É uma forma de marketing, porque o cara está se divulgando, né? Está mostrando que ele está na região, na localidade. Então, outros turistas, inclusive, veem que aquela agência faz esse tipo de serviço. E é também uma forma da agência identificar mais facilmente os seus turistas, né? É clássica aquelas viagens para Disney, né? E aí tem a viagem das agências das tias, né? Então o cara vai para a agência, o adolescente ou a família vai e usa a camisa da agência, tal. Quando vai nos parques, cada dia a camiseta de uma cor. Então, assim, é uma questão de marketing, uma questão de identificação, como eu falei. O turismo organizado tem muito a ver com isso. Tem a ver com a pessoa que ela não quer propriamente organizar a viagem dela, então ela vai pagar para alguém fazer isso para ela. Uma agência de viagens ou um consultor freelancer. Então o cara vai reservar hotel, vai comprar passagem, vai organizar os passeios, vai comprar os ingressos. Não necessariamente precisa ter um guia na jogada, tá? Mas vai ter alguém que vai organizar profissionalmente, aí essa questão é importante, vai organizar profissionalmente a viagem para essa outra pessoa. Nós temos também o turismo individual, né? Eu coloquei a pessoa sozinha, né, numa paisagem distante, né? Mas não necessariamente também o turismo individual quer dizer que você tem que viajar sozinho, tá?
A ideia do turismo individual, de novo, é a oposição do turismo organizado. É a pessoa que vai viajar e vai organizar tudo por conta própria. Isso é muito comum, inclusive, né? As pessoas organizarem tudo aí meio que na raça, aí, por conta própria mesmo, tá? Muito bem. Uma questão de aí formas de praticar o turismo, né? Então nós vamos ter o turismo itinerante, que é aquele turismo que em uma viagem a pessoa vai passar por vários destinos. Hoje em dia não tem tanto, mas ainda existem pacotes para a Europa, aqueles pacotes assim, Europa, né? 12 países em 5 dias. Então os caras fazem os roteiros que é meio pinga-pinga, assim, a pessoa passa um dia numa cidade, outro dia pega o avião e vai para outro país. Isso na Europa é muito fácil porque as distâncias não são muito grandes entre capitais. Então, às vezes, com um voo de 40 minutos, você troca de país muito fácil, né? Nem tanto, aí tem o mito do trem na Europa também existe, de fato você tem muitos lugares que você vai de trem, mas hoje em dia é mais prático normalmente você fazer uma viagem de avião do que de trem. Então o turismo itinerante é isso, a ideia é que você passe por vários destinos. E o turismo de estada, não é de estrada, é de estada, é aquele que você vai para ficar em um local só. Então eu vou para um resort, tá? E no resort eu tenho todos os serviços que eu preciso. Eu tenho comida, tenho diversão, tenho acomodação, então eu vou para ficar num local específico. É, ou pode ser, isso não é incomum também, a pessoa ir viajar para ficar em uma cidade só. Ah, eu vou passar minhas férias em Bertioga em janeiro. E aí você vai ficar uma semana, 10 dias em Bertioga, tá? Então é um turismo de estada. Você foi com o intuito de ficar em um destino só, em uma localidade só. E aí nós vamos ter os tipos de turismo, tá? Aí já trocando um pouquinho a ideia de forma para os tipos, que aqui tem uma questão mais socioeconômica envolvida. E aqui a gente tem que tomar cuidado, hein? Porque quando a gente fala de alguns termos, a gente precisa se preocupar deles não serem entendidos de uma maneira pejorativa, tá? Então vamos lá. Começando com o turismo de elite. O turismo de elite é aquele que oferece serviços e estabelecimentos mais exclusivos. Então a ideia, aí sim, né? Você vai ter limitado a quantidade de público também pela questão do preço. O acesso é difícil, né? O acesso ao local, em termos de custos, é mais difícil. Então você vai pegar, sei lá, um resort nas Maldivas. E aí esse resort nas Maldivas ele recebe, sei lá, 50, 100 pessoas, que custa uma fortuna. Então, assim, você tem um acesso limitado pelo preço. Então, é um serviço de luxo, tá? O turismo de elite, ele tem a ver com o turismo de luxo. Alguns destinos turísticos, eles começam como um turismo de elite e aos poucos eles vão se massificando, tá? Isso acontece também. Às vezes a pessoa vai começando a descobrir, vão começando a surgir opções mais baratas para acessar aquele destino e em pouco tempo o turismo de massa passa a ser o significante daquela região. O turismo de massa, por sua vez, cuidado, hein? Turismo de massa não necessariamente quer dizer um turismo de má qualidade. A ideia do turismo de massa é algo que é acessível a grande parte da população. É lógico que, se ele é acessível a grande parte da população, você vai ter mais pessoas usufruindo daquele serviço, tá? É evidente. Mas não quer dizer que tem um destino, é turismo de massa, então eu não vou porque é tudo sujo, vai estar tudo lotado. Não, você pode ter um turismo de massa organizado. Então, assim, o turismo de massa, a ideia é que ele esteja mais acessível e disponível, tá? E aí nós vamos ter o turismo popular e o turismo social. O turismo popular, aqui já não é um oposto do outro, não, tá? O turismo popular é aquele pensado em termos de custos menores, tá? Não de qualidade de serviço necessariamente menor. Um caso típico de turismo popular são os albergues, né? Os albergues da juventude, que hoje em dia é uma instalação comum, inclusive aqui no Brasil. Na Europa, nos Estados Unidos, em outros países que têm um fluxo muito grande de turistas, isso é bem disseminado. Aqui no Brasil nós já temos uma grande variedade de albergues. Então, normalmente um albergue você tem a opção de um quarto individual, mas é muito comum você ter um quarto coletivo. Então, lógico, se você está dormindo em um quarto coletivo, você vai pagar menos por aquele valor, tá? Então, você vai ficar num quarto que dormem pessoas que você não conhece
mas existe um código de ética em relação a isso. Tem um armário com cadeado individual, então você consegue ter um certo conforto ali em estar em um albergue. E o turismo social, por sua vez, ele costuma ser um programa de governo, com programas de empresas em busca de beneficiar determinados grupos populacionais. Então, a ideia do turismo social é subsidiar uma viagem ou até não cobrar por ela. Eu coloquei esse ônibus aí. Esse ônibus ele faz parte de um projeto do Estado de São Paulo que se chama Roda São Paulo. Então a ideia dele é levar grupos de pessoas, de estudantes, de idosos, para conhecer localidades que às vezes são próximas da cidade dele, mas que ele nunca vai ter, nunca vai ter é muito longe, né? Mas assim, a pessoa não tem condição financeira de viajar. Então você pega um grupo de pessoas que mora em Mojimirim, que é ali na região de Campinas, e leva para a praia, para Bertioga, para Guarujá, tá? Então, às vezes isso é com crianças de escolas públicas. Então, a pessoa não vai pagar nada, ela vai, inclusive eles dão até as roupas de banho, né? Dão os biquínis e os maiôs para as crianças poderem ir na praia. E aí, lógico, vai ter refeição, né? Vai ter a diversão incluída, tal. Tem uma preocupação quando é com a escola da questão pedagógica, tem alguns elementos que são colocados, mas a ideia é subsidiar uma viagem. Além desse tipo de coisa, você tem também, por exemplo, alguns financiamentos bancários para viagem. Hoje em dia também baixa, já teve mais linhas de crédito para essa ideia. E nós temos alguns casos de instituições como o SESC, por exemplo, que tem colônias de férias, ou sindicatos que têm colônias de férias, e isso, de certa forma, não deixa de ser um turismo social, porque você torna acessível para os associados daquela instituição algo que às vezes é mais difícil de conseguir. Então, a pessoa vai ficar, por exemplo, o hotel modelo do Sesc, né? A colônia de férias modelo do Sesc é a de Bertioga. Você tem um parque aquático, você tem restaurantes, tem baladas, tem um monte de coisa é como quase um resort ali, a colônia de férias. E é uma estrutura assim, com um padrão de qualidade que às vezes a pessoa não vai conseguir acessar por conta própria, mas ali é subsidiado, então ela consegue ir. Tá? Então, o turismo social tem a ver com isso, com dar condições a quem não tem acesso ou subsidiar para quem tem acesso, subsidiar um serviço mais qualificado. Tá? Muito bem, pessoal. Espero que a aula tenha sido produtiva, que vocês tenham conseguido compreender esses conceitos que nós trabalhamos hoje. Como eu falei para vocês lá no começo, essa questão de como o turismo se organiza em relação a essas terminologias aí é muito importante no saber profissional, tá? Não se esqueçam, a partir de agora vocês estão trabalhando dentro da técnica do turismo como técnicos em guia de turismo. E isso leva à necessidade de reconhecer a terminologia e a organização de uma maneira mais aprofundada, tá? Viajar para vocês não é mais só pegar o carro e ir para a estrada, né? Viajar agora envolve diversos elementos, tá certo? E não se esqueça, pessoal, se tiver alguma dúvida, entre em contato com o tutor, né? Ele pode ajudar vocês não só em relação à atividade, mas também em relação a eventuais dúvidas do conteúdo, do material didático que vocês têm, tá certo? Façam a leitura de material didático, não se esqueça que não é só a aula, tá? Nós estamos juntando as mídias aí para oferecer a melhor informação possível para vocês. Tá bom, pessoal? Até a próxima aula. Valeu!